Boa noite a todos. Todos sejam muito bem-vindos. Que Jesus nos envolva com vossa paz e vosso amor. Hoje nós iremos falar sobre a prece. Doutrinariamente, a diferença entre oração e prece. A oração entendida como prece pode também ser uma prédica, ou seja, um discurso, uma pregação de cunho religioso, um sermão. Enquanto que a prece é sempre uma ligação espiritual com o alto ou com os benfeitores espirituais. André Luiz conceitua esse verbo dizendo que constitui a fórmula básica da renovação íntima. Ao iniciarmos uma reunião, hoje, como fizemos aqui, se inicia com uma prece. Ao encerrarmos, outra prece. Para os trabalhos de passe, fazemos uma prece. Ao deitarmos, fazemos uma prece. Ao levantarmos, fazemos uma prece. Fazemos uma prece nos momentos alegres e oramos também nos momentos de aflição. Para muitas pessoas parece óbvio sempre estar orando. A prece, ela é um recurso valioso que está à nossa disposição como uma espécie de mecanismo de contato com o plano superior, uma fórmula, digamos assim, que a gente possa utilizar sem nenhum ritual, mas que nos dê condição de nos aproximar desses nossos amigos que nos acompanham, que nos assistem, que querem o nosso bem. Não são apenas os cristãos que oram. A prece é uma prática que está inserida na maioria das religiões. Mesmo sendo uma religião não teísta, os budistas oram. Os judeus oram nas sinagogas também. Os hinduístas realizam suas preces ao Deus de sua devoção. Ao orarem, os islâmicos curvam-se no chão voltados para Meca. O shintoísta também realiza suas preces. É claro que a forma de orar se altera de religião para religião. Uns oram em pé, outros prostrados, outros ajoelhados. Aos que fazem suas preces na frente de um altar, de um objeto de adoração, de uma imagem, de uma vela, outros falam alto. Quer dizer, são diversas as maneiras, Como se pode confirmar, independentemente da cultura, da região, do tempo, a prece está inserida como prática imprescindível em quase todas as religiões do mundo. Isso se deve certamente à necessidade que nós temos de nos ligar a uma divindade, de abstrair-nos, de nos desligar do mundo material no qual estamos inseridos, de procurar a nossa essência, de buscar socorro, amparo, orientação. Nos mais variados segmentos do cristianismo, a prece é essencial e essa essencialidade da prece se deve à posição do próprio Mestre Jesus, quando se manifestou sobre a forma ideal de orar, conforme consta em Mateus, capítulo 6, de 5 a 8. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas casas de oração e nas esquinas das ruas, para serem vistos por todos. Lembrem-se disto. Eles já receberam toda a recompensa. Porém, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está ali,
invisível, e seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará recompensa. Assim fica claro que devemos orar com plena consciência daquilo que falamos. Que a nossa prece não seja uma repetição emocional de uma fórmula decorada, como se fosse algo recitado ou declamado. Ao contrário, que seja uma mensagem conscientemente elaborada, com um conteúdo de comunicação dirigida ao alto, e que não seja uma simples ladainha. No Novo Testamento, não há exemplo da prática de orações repetidas, nem de cânticos laudatórios. Pelo contrário, há uma recomendação de Jesus exatamente no sentido de ser evitada tal prática, conforme lhe diz o Mestre no Sermão da Montanha. Para nós espíritas, a prece está identificada como recurso eficaz e fundamental no desenvolvimento espiritual. Essa condição pode ser observada desde a primeira versão, em 1857, de O Livro dos Espíritos. No capítulo 2 da Lei da Adoração, a questão 312, Kardec questiona: a prece é agradável a Deus? Ao que os espíritos respondem: sim, quando parte de um coração sincero, pois para ele a intenção é tudo, e a prece do coração é preferível à que podes ler, por mais bela que seja. Mas afinal, o que é prece? Poderíamos dizer que a prece é uma projeção do pensamento a partir do qual irá se estabelecer uma corrente fluídica cuja intensidade dependerá do teor vibratório de quem ora. E nisto reside o seu poder e o seu alcance, pois nessa relação fluídica o homem atrai para si a ajuda dos espíritos superiores a lhe inspirar bons pensamentos. Por que pensamentos? Porque são a origem da quase totalidade de nossas ações. Primeiro nós pensamos, depois nós agimos. Poderíamos dizer também que a prece é uma invocação e que por meio dela pomos o pensamento em contato com o ente a quem nos dirigimos. A prece é a expressão de um sentimento que sempre alcança a Deus, quando ditada pelo coração de quem ora. Sabemos, como nos esclarece Emmanuel no livro Pensamento e Vida, no capítulo 8, que todos vivemos em regime de comunhão segundo os princípios da afinidade. Assim, estamos cercados por espíritos que comungam pensamentos semelhantes aos nossos e vibram em plena sintonia conosco. A prece pode ser valioso recurso para que o espírito sintonize com almas em faixa mais elevada. É claro que a prece por si só não é capaz de nos conduzir rumo a essas almas compromissadas com o bem maior. Para atingir esse propósito, faz-se necessário pensar no bem, trabalhar no bem e, sobretudo, lapidar nossos sentimentos em busca do bem. Ainda assim, a prece é valioso auxiliar para aquele que busca a um novo padrão de vida espiritual. Os espíritos sofredores reclamam preces e estas lhes são proveitosas, porque verificando que há quem pense neles,
sentem-se menos abandonados, menos infelizes. Mas a prece tem sobre eles uma ação mais direta. Reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e pode desviar-lhes o pensamento do mal. É nesse sentido que a prece pode não apenas aliviar, como abreviar seus sofrimentos. Sabe-se, conforme a resposta à questão 659 do Livro dos Espíritos, que quando oramos, propomos-nos a louvar, pedir e agradecer. Mas o que isso significa exatamente? Primeiro, louvar é enaltecer os desígnios de Deus sobre todas as coisas, os seus propósitos, aceitando-o como nosso ser supremo, causa primária de tudo que existe, bendizendo-lhes o nome. Devemos pedir, é recorrer ao Pai Todo-Poderoso em busca de luz, equilíbrio, forças, paciência, discernimento e coragem para lutar contra as forças do mal. Enfim, tudo desde que não se contraria a lei de amor que rege e sustenta a harmonia universal. E agradecer. Agradecer é reconhecer as inúmeras bênçãos recebidas, ainda que em diferentes graus de entendimento e aceitação. A alegria, a fé, a bênção do trabalho, a oportunidade de servir, a esperança, a família, os amigos, a dádiva da vida. Porém, de forma geral, as preces que estão sendo feitas agora mesmo, mundo afora, pelos seguidores das mais diversas religiões, compõem-se de muitos pedidos, alguns poucos agradecimentos e raras glorificações a Deus. Essa prática de muito pedir é inversamente proporcional à nossa elevação espiritual. Assim, muito pedimos porque temos pouco a oferecer. Sabendo dessa nossa condição de pedintes reincidentes, os espíritos elevados nos ensinam a qualificar nossas súplicas. Segundo eles, quando em prece, o que devemos pedir é coragem para enfrentar os desafios que surgem, a paciência para buscar as soluções mais adequadas e a resignação para convivermos com os desafios que fomos incapazes de superar. A prece pode ser curta, em segredo, no oculto da nossa consciência e em profunda meditação. Preces prolongadas ou repetidas tornam-se cansativas, sonolentas. Muitas vezes delas não participam o pensamento e o coração. Assim, a condição da prece está no pensamento reto, podendo-se orar em qualquer lugar, a qualquer hora, a sós ou em conjunto, em pé, deitado, de luz acesa ou apagada, de olhos abertos ou fechados, desde que haja o recolhimento íntimo necessário para estabelecer a sintonia harmoniosa. Definitivamente, não existe um lugar ou momento específico para realizarmos nossas preces. É fundamental, sim, que busquemos a sintonia com espíritos mais esclarecidos, esforçando-nos para alcançar estados superiores da alma, comprometidos com o silêncio interior
embutidos da fé e da esperança. O resultado da prece dependerá principalmente do que existe dentro de nós mesmos. Por isso, a importância de sentimento amoroso, humilde, piedoso, livre de qualquer ressentimento ou mágoa. Dessa maneira, o homem irá absorver a força moral necessária para vencer as dificuldades com seus próprios méritos. Quando vos aprestardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que está no céu, também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai, que estás no céu, também não vos perdoará os pecados. Em Marcos, capítulo 11, versículo de 25 a 26, Jesus ensinou: e quando estiverem orando, perdoem os que vos ofenderam, para que o Pai que está no céu perdoe os pecados de vocês. Se não perdoarem os pecados, o Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. E muitas vezes é difícil perdoar, né? Mas realmente nós precisamos, né, passar e conseguir fazer esse ato, praticar esse ato. Existem aqueles que contestam a eficácia da prece, alegando que pelo fato de Deus conhecer as nossas necessidades, torna-se dispensável o ato de orar, pois sendo o universo regido por leis sábias e eternas, as súplicas jamais poderão alterar os desígnios de Deus. No entanto, o ensinamento de Jesus vem esclarecer que a justiça divina não é inflexível, a ponto de não atender os que lhe fazem súplicas. Ocorre que existem determinadas leis naturais e imutáveis que não se alteram segundo o capricho de cada um de nós. Porém, isto não deve levar à crença de que tudo está submetido à fatalidade. O homem desfruta do livre-arbítrio para compor a trajetória de sua encarnação, pois Deus não lhe concedeu a inteligência e o entendimento para que não os utilizasse. Existem acontecimentos na vida atual aos quais o homem não pode furtar-se, infelizmente. São consequência de falhas e deslizes que necessitam de reajustes. É a aplicação da lei da causa e efeito. E isso explica porque alguns alegam que pedem benefícios a Deus, mas que nunca são concedidos. Ao que parece, a princípio, contrariar o ensinamento de Jesus citado em Marcos capítulo 11, versículo 24. O que quer que seja que pedirdes na prece, crede que obtereis e vos será concedido. Mas, na verdade, para que a gente obtenha, nós temos que fazer a nossa parte, né? Ter a nossa mudança. Muitas coisas que na vida presente parecem úteis e essenciais para a felicidade do homem, poderão ser-lhe prejudiciais, e esta é a razão porque elas não lhe são concedidas. Contudo, o nosso egoísmo e nosso imediatismo não permite que nós percebamos isso com a exatidão e a eficácia da prece. Na verdade, nós queremos, que os nossos pedidos sejam atendidos sempre, Não conseguimos muitas vezes entender que aquilo que nós estamos passando é necessário, para a nossa evolução.
A prece, ela não nos desobriga de passar por experiências consideradas fundamentais para a nossa evolução espiritual. Mas ainda que tenhamos de superar desafios evolutivos inadiáveis, a prece pode fortalecer-nos, preparar-nos para melhor enfrentar e aproveitar. Porém, seus efeitos ocorrem segundo os desígnios divinos. A curto prazo, na medida em que consola, alivia os sofrimentos, reanima e encoraja. A médio e longo prazo, porque pelo pensamento edificante dá-se aproximação das forças do bem a restaurar as energias de quem ora. Aquele que pede, Deus está sempre pronto a conceder-lhes a coragem, a paciência, a resignação para enfrentar as dificuldades e os dissabores inerentes à natureza humana, com ideias que lhes são sugeridas pelos espíritos benfeitores, deixando-nos, contudo, o mérito da ação. E isto porque não se deve ficar ocioso à espera de um milagre, pois a providência divina sempre ampara os que se ajudam a si mesmo, como asseverou o Mestre: ajuda-te e o céu te ajudará. É claro que não só orando, né? Nós vamos achar que tudo vai acontecer, que vamos conseguir, né, tudo que nós queremos, tanto bens materiais como vencer os desafios, como muitos pedem para passar numa prova, sem a gente fazer o nosso esforço. Nós vamos ter ajuda, com certeza, mas precisa ter o nosso esforço também, né? Allan Kardec, como todos aqui sabem, trabalhou toda a organização na orientação espiritual da obra da quantificação espírita. Ele sabendo, né, recebendo a mensagem que ele teria todo aquele trabalho, né, para fazer, né, tudo que ele codificou, tudo que ele fez, né, e ele sabia que ele não podia, né, deixar de fazer o que estava sendo pedido para ele. E ele fez uma prece simples ao Espírito Verdade, o Espírito Guia dele. E ele fez essa prece de coração e que diz assim: Espírito Verdade, agradeço teus sábios conselhos, aceito tudo sem restrição e sem ideia pré-concebida. Senhor, pois que te dignaste lançar os teus olhos sobre mim para cumprimento dos seus desígnios, faça-se a tua vontade. Está nas suas mãos a minha vida. Dispõe do teu servo, reconheço a minha fraqueza diante de tão grande tarefa, e minha vontade não desfalecerá. As forças, porém, talvez me traiam. Supre a minha deficiência, dai-me as forças físicas e morais que forem necessárias. Ampara-me nos momentos difíceis e com teu auxílio e dos teus celestes mensageiros, tudo envidarei para corresponder aos teus desígnios. Quer dizer, aqui mostra, né, como que ele realmente foi humilde, né? Ele disse tudo, né, nessa oração, nessa prece, né? Ele realmente ditou ela do coração, né? Ele teve simplicidade nas palavras, resignação, aceitação, que não era um trabalho fácil, e humildade. Quer dizer, a parte dele, né, ele se colocou a fazer, né? Então ele só precisava de ajuda, né? Portanto,
De tudo que foi dito anteriormente, podemos concluir que a eficácia da prece está na dependência da renovação íntima do homem, em que se deve prevalecer a linguagem do amor, do perdão e da humildade, para que ele possa, assim, de coração liberto de sentimentos negativos, agradecer a Deus a dádiva da vida. Devemos considerar que nossas preces necessitam possuir sintonia com propósitos elevados. Parece estranha esta afirmativa, porém não é. Muitas vezes em nossas orações rogamos alcançar um objetivo, uma posição, um lugar que, para ser conquistado, resultará em prejuízo para outro. Nesse sentido, é oportuno lembrar alguma das orientações do filósofo da antiguidade, o grego Sócrates, sobre essa questão. De tantas opiniões diversas, a única que permanece inabalável é a de que mais vale receber do que cometer uma injustiça, e que, acima de tudo, devemos cuidar não de parecer, mas de ser homem de bem. Então eu agradeço a todos pela atenção e para encerrar eu vou ler uma oração que eu achei muito bonita, né? Parece com o Pai Nosso, mas ela tem umas palavras aqui de frente que eu achei muito bonita. Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o seu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima de nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso da mente e do corpo dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sobre os golpes da tentação, de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti reside a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, de justiça e do amor para sempre. Assim seja.